Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o juízo final. Na aula passada, a gente falou sobre os pilares da Iman, da fé. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre aquilo que pode anular a fé. As coisas que podem anular a fé. Tem algumas práticas que, se um muçulmano fizer, ele pode anular a crença dele. Pode ser algumas palavras que ele fala, pode ser alguns atos, algumas ações. E por isso que hoje, inshallah, a gente vai falar sobre esse assunto. O assunto de descrença. Kufr, como que a gente fala em árabe, kufr. O que significa a palavra kufr? Ou descrença em árabe? A primeira coisa a gente precisa entender que quando a gente fala do significado de uma palavra, a gente tem que separar entre duas coisas. O significado na língua, linguístico. Então, quando a gente fala uma definição linguística, e quando a gente fala na teoria, o que significa aquilo. Então, a palavra kufr na língua árabe significa cobrir algo. Você sabe quando você vai assim colocar cobertura em cima de alguma coisa, cobrir algo, cobertura, isso se chama kufr. Até a palavra até em inglês, sabe, yani, o celular, cover do celular, esse aí vem de origem árabe, para cobrir o celular, cover. Em árabe, kufr, certo? Então, kufr, a origem da palavra kufr em árabe é cobrir algo. Então, na língua árabe, a palavra kufr, descrença, que é o oposto de iman, oposto de fé, oposto da crença, significa o quê? Kufr. Só que esse significado na língua árabe. Então, na língua árabe, a palavra kufr, ou descrença, significa cobrir algo. Quando a gente fala no Islã, o significado é diferente. E isso é muito importante para vocês entenderem, porque muitas vezes a palavra na língua árabe tem significado e dentro da terminologia islâmica tem outro significado. Por exemplo, a palavra zakah, a palavra salah, essas palavras têm um significado na língua que é diferente dentro do Islã. Então, quando a gente fala da palavra al-kufr, significa cobertura, com que a gente falou em árabe. Dentro do Islã, o que significa? Significa falta de fé em Allah subhanahu wa ta'ala e seus mensageiros. Descrer em Allah subhanahu wa ta'ala e seus mensageiros. Qual a relação entre o significado cobertura, que o significado linguístico, e a terminologia islâmica? Tem alguma ligação? Sim, alguma ligação sim, porque a pessoa que é incrédula, ela cobre seu coração. A pessoa que é incrédula, ela cobre seu coração da fé. É por isso que foi emprestado, assim podemos falar, empréstimo desse termo. Então, isso é sobre a palavra, a origem da palavra kufr. Quando a gente fala aqui, sei kufr, ou fulano e kafir, o que significa isso? Significa incrédulo. Só que a gente explicou agora a diferença no sentido, ou no sentido linguístico e sentido dentro do Islã, uma terminologia islâmica. Tá, quando a gente fala da descrença, a gente precisa saber que tem alguns tipos de descrença. Tem a descrença maior e tem a descrença menor. A descrença maior chama kufr akbar. O que é descrença maior? Kufr akbar. Wallahi, descrença maior é aquilo que vai anular a sua fé. Que se a pessoa fizer ou falar, ele já anulou a fé dele. Ele precisa, yani, aceitar o Islã novamente para ser considerado como muçulmano. Certo? Então, kufr akbar é aquilo que anula a religião. Aquilo que anula a religião completamente. Kufr menor ou descrença menor, algumas coisas que, se você fizer ou falar, não vai anular a sua religião. Não vai considerar você não vai ser considerado como kafir, certo? Mas por que então se chama descrença menor? Porque aquilo que você fizer é muito grande, é muito enorme, um pecado muito grande que quase incredulidade, yani muito próximo. Então você tem que tomar cuidado. Então, a descrença, com que a gente explicou, tem dois tipos de descrença. E muito importante você saber essa diferença, porque alguns dos ditos do profeta Muhammad, o profeta usa a palavra kufr, incredulidade, descrença. E se você não sabe a diferença entre descrença maior e menor, você pode sair chamando os muçulmanos de kafir, incrédulos e tão, certo? E a gente vai explicar sobre isso. Então é importante, como muçulmano, como que a pessoa que está estudando a aqida, a crença islâmica, entender que tem diferença entre kufr akbar e kufr asghar. Descrença maior e descrença menor. Descrença maior, quando a gente fala de descrença maior, tem 5 tipos. Ou a gente pode resumir todos os atos e todas as palavras em 5 tipos de descrença. Ou todos 5 tipos de ações. A primeira coisa, descrença por renegação. Quando a pessoa vai renegar a fé, quando a pessoa vai desmentir os mensageiros. A pessoa fala para você, eu não acredito em Allah.
Eu não acredito na existência de Allah glorificado seja, ou não acredito nos mensageiros. Então, essa pessoa cometeu um tipo de descrença, porque ele renegou. Ele renegou. Então, esse tipo de descrença é quando a pessoa vai desmentir os mensageiros. Outro tipo de descrença é quando a pessoa é arrogante, chama a descrença pela arrogância. O exemplo que todos nós sabemos, Iblis, Lúcifer, Shaitan. Shaitan, ele descrente, ele incrédulo. Por qual motivo? Será que porque ele não acredita na existência de Allah glorificado seja, não acredita nos anjos? Ele acredita, pelo contrário, ele viu os anjos. Ele presenciou tudo isso. Só por que ele é descrente? Por que ele é incrédulo? Por qual motivo? Porque ele é arrogante. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele fazer algumas coisas e com arrogância ele disse: eu fui criado de fogo, enquanto Adam foi criado de pó. Eu sou melhor que Adam. Eu não vou obedecer a ordem de Allah. Então, assim também a gente consegue entender quando tem diferença entre duas coisas. Um muçulmano não faz alguma coisa que Allah ordenou, ele sabe que está errado. Olha, por exemplo, eu estou fazendo aquele pecado, mas eu sei que eu estou errado. Eu sei que Allah me ordenou. Eu sou um muçulmano fraco. Ele admite. Esse é um muçulmano pecador. Ou um muçulmano que não faz pela arrogância. Por exemplo, você fala para ele: Wallahi, Allah ordenou um muçulmano fazer aquilo. Ou Allah ordenou um muçulmano fazer sujud, colocar a testa no chão. Ele fala: eu coloco minha testa no chão? Essa é descrença. Por quê? Essa é descrença por arrogância. Ele não está gostando das regras de Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente vai explicar sobre isso, porque às vezes a palavra não gostar das regras de Allah pode ser, a gente pode confundir com outro assunto. Por exemplo, a mulher muçulmana. A mulher muçulmana, a gente sabe sobre a questão de casamento. Aqui, a poligamia. A mulher geralmente não vai gostar disso. A mulher não vai aceitar, ela não vai sentir bem com isso. Será que assim ela não é muçulmana? Não, ela é muçulmana e esse sentimento é normal. Esse sentimento não tira a fé dela, certo? Porque é algo chama fitri, um sentimento que nasce junto com ela. Então Allah subhanahu wa ta'ala não vai julgar ela por esse sentimento. Estamos falando que você, das regras de Allah subhanahu wa ta'ala, quando Allah subhanahu wa ta'ala te ordena fazer algo, e você por arrogância recusa fazer aquilo por soberba e arrogância. Nesse caso, eles querem ser igual o Shaitan. Quando Allah ordenou ele fazer algo, ele disse: eu vou fazer isso junto para Adam. Então, diferente do caso, por exemplo, de uma mulher muçulmana, que ela fala: olha, eu sei que, por exemplo, poligamia e Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, então, mas eu não aguento, por exemplo, morar com um marido que vai casar com outra mulher. Nesse caso, não tem problema. Assim, ela é muçulmana, continua sendo muçulmana, esse sentimento não tem nada de errado, certo? Só não vamos sair do assunto, vamos voltar ao assunto. Então a gente tem que separar só os termos, porque às vezes, quando não está claro, a gente acaba confundindo. Então, o primeiro tipo de descrença, a gente falou, renegação. Só não acredita na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Só fala que não existem mensageiros. Por exemplo, eles estão mentindo e tal. Outro tipo, descrença pela arrogância. Ele se acha melhor ou superior às regras de Allah glorificado seja. Ele que tem diferença entre a pessoa quando é pecador, ele sabe que ele é errado, ele sabe que ele não vai conseguir fazer aquilo, ele admite que ele é fraco, ele mostra a sua fraqueza, e a pessoa que faz por arrogância. A gente tem que separar essas duas coisas. A terceira coisa, o terceiro tipo de descrença, por dúvida. A descrença por dúvida. Às vezes a pessoa chega a falar assim, ó: Wallahi, eu não sei se o Islã é a religião de Allah ou não, então vamos fazer uma brincadeira. A gente vai crer no Islã. Se deu certo, a gente vai acreditar em Deus. Se deu certo, então eu saí ganhando. Se deu errado, não existe Deus, então não saí perdendo. Sabe? Até vocês com certeza já ouviram isso antes. Isso é uma brincadeira. Isso não pode falar. Não existe algo que se chama: Wallahi, eu sou muçulmano, se deu certo, eu ganhei, se deu errado, eu não perdi nada. Não. No Islã, você não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida na existência de Allah glorificado seja e seus mensageiros. Você tem que querer em Allah subhanahu wa ta'ala e não pode hesitar sobre a verdade dos mensageiros. Uma pessoa vai perguntar: tá, mas às vezes, por exemplo, eu tô, sabe, meia-noite, eu tô na cama, já tô dormindo, e aqueles pensamentos que vem meia-noite, mas Allah criou nós, então que criou Allah, é aqueles pensamentos que às vezes aparecem. Será que é assim? Eu anulei a fé? Não sou mais muçulmano? Não. Pelo contrário. A gente está falando a dúvida que a pessoa inicialmente ele não sabe, 50%, 50%, a pessoa não sabe. Não estou falando das dúvidas que aparecem na cabeça. As dúvidas que aparecem na cabeça mostram que aquela pessoa tem fé forte. Olha a diferença? Um tipo de dúvida que anula a religião e outro tipo de dúvida que mostra que aquela pessoa tem fé forte. Então, o tipo de dúvida que anula a religião é a pessoa que não sabe, 50%, 50%, eu vou acreditar em Deus igual todo mundo acreditando, deu certo, não deu certo, não saiu perdendo. Isso não se pode. A dúvida, outro tipo de dúvida que mostra que essa pessoa tem fé forte,
aquelas dúvidas que às vezes a gente fica pensando sobre algumas coisas, a gente fica meditando sobre a criação de Allah subhanahu wa ta'ala, e às vezes aparecem aquelas dúvidas. Se Allah subhanahu wa ta'ala criou todo mundo, então quem criou Allah subhanahu wa ta'ala? Essa pergunta essa dúvida que já passou na cabeça de todos nós. Um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi até um mensageiro de Allah e reclamou desses pensamentos, que muitas vezes ele está na oração, ele está em algum lugar, ele está em casa, e acaba aparecendo esses pensamentos na cabeça dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Dhaka sarihul iman." Esse prova que você é um bom crente, esse prova que você é um bom muçulmano, porque por isso o Shaitan queria te manipular, o Shaitan queria colocar isso na sua cabeça para tentar enfraquecer você. Então esse tipo de dúvida não tem problema. Basta você falar A'udhu billahi minash shaitanir rajim e você pode ler para entender essa questão, para que você entenda mais sobre esse assunto, certo? Para que ninguém pense que qualquer dúvida anula a religião. Não, tem tipo de dúvida que a gente só quer aumentar a fé, a gente quer deixar o coração mais tranquilo. O profeta Ibrahim pediu a Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: Rabbi arini kayfa tuhil mauta, no Surat al-Baqarah, no capítulo al-Baqarah. Oh Allah, me mostre como que dá vida aos mortos, como que Allah subhanahu wa ta'ala devolve ou dá a vida para os mortos. O profeta Ibrahim pediu ver isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: awalam tu'min, não tem crença, não está acreditando, não tem fé nisso? O profeta Ibrahim disse: Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Não, pelo contrário, mas gostaria de tranquilizar meu coração, eu desejo deixar meu coração tranquilo. Esse tipo de dúvida não tem problema, não. Pelo contrário, isso prova que você é um bom crente. Prova que você é um bom crente. A dúvida que a gente está falando, eu estou falando que é, não sei, 50%, 50%, ou até 80%, ou até 90%, não sei, ou dá certo ou dá errado. Não, nesse caso não. Isso aí é considerado descrença. Porque uma das condições de La ilaha illallah al-yaqin, ter certeza. A palavra al-yaqin significa certeza. وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالقول إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول. لا إله إلا الله tem 7 condições. Uma dessas condições, al-ilm, entender o significado, al-yaqin, a certeza, ter certeza. Então, a gente falou sobre a descrença pela dúvida. Também tem um tipo de descrença que é descrença pelo afastamento. O que é pelo afastamento? A pessoa fala assim, olha, eu sei que o Islã de Allah subhanahu wa ta'ala, eu acredito nos mensageiros, acredito nos profetas, eu sei que aquilo de Allah subhanahu wa ta'ala, eu testemunho que não há divindade além de Allah, só que a pessoa nunca na vida dele reza. A pessoa nunca na vida dele deu caridade. A pessoa nunca na vida dele fez jejum. A pessoa nunca na vida dele fez nada do Islã. Isso se chama afastamento. Quando a pessoa se afasta do Islã completamente, a pessoa é descrente, a pessoa se torna incrédula. Quando a pessoa é muçulmana pelo nome, sabe aquele que a gente fala muçulmano pelo nome? Wallah, é diferente daquele muçulmano que às vezes faz boas ações, às vezes não faz, às vezes reza, às vezes não reza, às vezes faz jejum, às vezes não faz jejum. Isso é diferente. Porque até a questão de oração, vamos falar da questão de oração em específico. Quando quem deixa de rezar é muçulmano ou não é muçulmano? Wallah, tem divergência entre os sábios. Alguns dizem, deixando uma oração só torna a pessoa incrédula. Outros falam, não torna a pessoa incrédula, então tem muita divergência. A opinião que eu sigo, eu acredito que é a opinião mais forte e a opinião que tem mais evidências do Corão e da Sunna, a opinião do Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, em que ele fala, wallahi, se a pessoa deixa de rezar completamente, a pessoa se torna incrédula. Por afastamento. Se a pessoa reza uma vez, deixa de rezar outra vez, esse é o muçulmano, um pecador que está fazendo um pecado grande. Um pecado grande. Então tem algo chamado descrença pelo afastamento. A pessoa não faz nada da religião, nada. Nada de oração, nada de jejum, nada de zakah, nada. O nome dele é só muçulmano. Isso se chama descrença pelo afastamento. A pessoa que ignora completamente os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, como que não existem, faz todos os pecados, para ele está tudo normal, esse aí se torna descrente, se torna incrédula, uma pessoa incrédula. O último tipo da descrença pela hipocrisia. O que é descrença pela hipocrisia? A pessoa sabe que Allah subhanahu wa ta'ala existe, sabe dos mensageiros, sabe do Islã, até testemunhou que não há divindade além de Allah, que o profeta Muhammad é mensageiro de Allah, só que essa pessoa na verdade está mostrando de uma forma externa a fé enquanto o seu coração é descrente, enquanto o seu coração é incrédula. Tem a pessoa, por exemplo, que ele mostra a fé por algum motivo, não sabemos qual é o motivo, mas na verdade dentro dele mesmo ele não acredita ou ele não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. Isso se chama pela hipocrisia, certo? Ele faz algo, mostra algo, enquanto o seu coração é outra coisa. Esse também é um tipo chamado an-nifaq, kufr an-nifaq. Então, os tipos de descrença, a gente falou que a descrença tem alguns tipos e a gente mencionou esses 5 tipos. Também tem a descrença menor. A descrença menor, a gente falou aquilo que não vai deixar a pessoa sair da religião, aquilo que não vai anular a sua religião. E a gente falou por que se chama crença menor, porque é algo grave, um pecado grande, dos maiores pecados. Um desses tipos, por exemplo, wallahi, combate entre os muçulmanos.
Um muçulmano vai combater o outro, vai lutar contra o outro. Cada um está com sua faca, com sua espada, com sua arma, querendo matar o outro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr." Os dois muçulmanos se lutam entre eles e kufr, considerado kufr, incredulidade. Só que essa é incredulidade menor, não é menor. Ou seja, se tem dois muçulmanos que brigaram, isso ainda são muçulmanos, mas fizeram algo grande, fizeram algo que um muçulmano não deveria fazer. Então, é somente o nome, esse ato chamado incredulidade, mas na verdade eles ainda continuam sendo muçulmanos. A gente explicou por que se chama incredulidade menor? Porque não anula a religião. Ainda são muçulmanos, eles podem fazer as coisas que os muçulmanos fazem, devem fazer as coisas que os muçulmanos fazem, certo? Outro tipo da incredulidade menor, por exemplo, é a descrença de graça. A descrença de graça. O que é a descrença de graça? Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran sobre o povo de Saba. E Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre eles que eles cometeram kufr, cometeram incredulidade. Só que eles cometeram um tipo de incredulidade chamado incredulidade de graça. Eles não agradeceram, ingratidão, não agradeceram as graças de Allah subhanahu wa ta'ala. E Saba, na verdade, um reino estabelecido no Iêmen. A gente sabe que os árabes se dividem em três partes, em três tipos. Tem al-Arab al-Ariba, wal-Musta'riba, wal-Bahida. Al-Arab al-Ariba, os árabes do Iêmen, do sul, eles estabeleceram um reino chamado reino de Saba, e nesse reino, subhanallah, era um reino, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou, Allah subhanahu wa ta'ala dadivou esse reino, onde Allah colocou esse reino entre dois jardins. Uma cidade prolongada, sabe a cidade que estão fazendo hoje em dia da Line? Uma cidade prolongada era desse jeito, uma cidade prolongada estabelecida entre dois jardins. A pessoa, quando viajar, não sente cansaço, porque tem esteio natural, tem lugares, refúgios naturais. A pessoa vai viajar, tem dois jardins, no qualquer momento que quer comer fruta, ele consegue comer fruta, não tem nada não tem nada de calor, não tem nada de sol diretamente que pode, mashallah, está tudo perfeito. Tem a água, córrego de água, então, um reino que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou. Sobre esse reino, Allah fala: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ. Para Saba, em seu habitat, eles têm um sinal. Eles haviam um sinal. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque parece que a internet minha está fraca. Não, sim, está ótimo. Ok, perfeito. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: havia em Saba, para Saba em seu habitat um sinal. Jannatani a yamin wa shimal. Dois jardins, direita e esquerda. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou eles comer e agradecer, aproveitar e agradecer. Só que Allah subhanahu wa ta'ala fala: fa'aradu, deram as costas, não agradeceram, Allah glorificado seja. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. Allah subhanahu wa ta'ala puniu eles com a inundação de Al-Arim. Aconteceu uma inundação grande que afundou e acabou com a cidade, e Allah subhanahu wa ta'ala substituiu as frutas maduras e doces que eles tinham por outras frutas amargas. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط. Allah subhanahu wa ta'ala trocou as frutas que eles tinham por outras frutas amargas. E Allah subhanahu wa ta'ala fala: ذلك جزيناهم بما كفروا. Allah menciona a palavra kufr. Isso porque eles kafaru. Isso porque eles cometeram incredulidade. Qual o tipo de incredulidade que eles cometeram? Menor. Não agradeceram a Allah, são ingratos. Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles tudo isso e mesmo assim eles são ingratos. Então, esse tipo de incredulidade, a gente fala aqui incredulidade menor. Também tem outros tipos de, por exemplo, at'anu bil ansab, por exemplo. O que é at'anu bil ansab? Suspeitar ou acusar alguém na sua origem, ou na sua descendência, a origem dele. Por exemplo, falar para uma pessoa: fulano não é seu pai, ou fulano não é sua mãe, caluniar, sabe? Caluniar a honra da pessoa. Esse também é considerado incredulidade menor, certo? É um alto grande, mas ainda não se deixa a pessoa não muçulmana. A pessoa ainda continua sendo muçulmana, mas cometeu algo grande. Você não pode suspeitar ou acusar as outras pessoas na origem deles. Fulano não é seu pai, ou fulano não é sua mãe. Ou também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, quando a gente lamentar demais pelos mortos. Lamentar demais os mortos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Itnatani fi ummati, utnatani fi an-nasi huma bihima kufr." Tem duas coisas que é considerado kufr. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou lamentar, uma dessas coisas é lamentar de uma forma exagerada pelos mortos. Quando morrer alguém demais, você fica se batendo, cortando sua roupa, batendo seu rosto, isso aí é considerado incredulidade. Mas qual incredulidade? Maior ou menor? Menor. A pessoa que faz isso, um muçulmano, por exemplo, que faleceu, alguém que próximo a ele, e a pessoa começou a não se controlar, começou a se bater, cortar a roupa e tal, aquelas coisas que essa pessoa não é mais muçulmana, não, é muçulmana, porque esse tipo de incredulidade é incredulidade menor, então ele continua ainda sendo muçulmano. Tá, então isso sobre descrença.
Tem outra coisa chamada politeísmo, shirk. Presta atenção. Cada shirk, cada politeísmo é descrença, mas não é toda descrença é politeísmo. Vou explicar de novo. Cada politeísmo, cada ato de politeísmo é considerado descrença, mas não é todo ato de descrença é considerado politeísmo. Por quê? Se a pessoa faz politeísmo, comete ato de politeísmo, shirk, essa pessoa também acabou anulando a religião dele. Mas não é todos os atos que anulam a religião são politeísmo. Por exemplo, se a pessoa, por exemplo, insulta Allah subhanahu wa ta'ala, fala uma palavra pesada no direito de Allah subhanahu wa ta'ala, ele acabou anulando a religião dele, mas não é por shirk, não é por politeísmo, por descrença, certo? Então, politeísmo, quando a gente fala de politeísmo significa em árabe shirk. Shirk significa associação. Até quando a gente fala de empresa ou associação, a gente fala shirka ou sharika, porque tudo de mesma origem. A língua árabe é uma língua de raiz. De um raiz, você faz, por exemplo, 30, 40 palavras. Então, se você... na língua árabe você consegue adivinhar o significado. É só prestar atenção e tentar associar os significados, porque tudo vem de um raiz de 3 letras, ou 4 letras, ou 5 letras. A maioria das palavras em árabe vem de um raiz de 3 letras. Por exemplo, masjid. Masjid tem a letra sin, S e J, por exemplo, vamos facilitar em português, S e J e D, certo? Masjid. Então, essas 3 letras... Na verdade, a palavra masjid tem mais letras, mas a raiz dessa palavra é SJD. SJD. Desse raiz, você consegue criar muitas palavras que têm significados parecidos, significados relacionados. Então, dessa letra SJD, esse raiz na língua árabe significa submissão. Porque quando a gente abre o dicionário árabe, a gente vai encontrar o significado de cada raiz. Eles falam, por exemplo, SJD na língua árabe significa a submissão. E daí? Masjid, desse raiz você consegue inventar a palavra masjid, significa o lugar onde a pessoa vai se render, onde a pessoa vai fazer a prostração. Sejada, você sabe, sejada também tem essas 3 letras, SJD. O que é sejada? O lugar, tapete onde que eu vou me render, onde que eu vou fazer prostração. Por exemplo, sajid, o que é sajid? A pessoa que faz a prostração. Por exemplo, sujud, a prostração em si chama sujud. Então, a língua árabe, língua de raiz. Então, a gente está falando do shirk. Shirk significa associação, certo? Esse aí é significado linguístico. E também sharika. Sharika é empresa, onde tem vários parceiros, né, e donos, também tem o mesmo raiz. Só que esse é o significado linguístico, mas quando a gente fala na terminologia islâmica, shirk é tomar parceiro com Allah, glorificado seja. Tomar parceiro com Allah, glorificado seja. Significado da terminologia islâmica. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a idolatria. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa, se a pessoa morreu fazendo idolatria, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a idolatria. Tem outros casos que a gente mencionou sobre Ahlul Fatra. Eu não sei se foi com vocês que eu falei sobre Ahlul Fatra ou com o terceiro ano, não lembro. Mas a gente falou Ahlul Fatra, aquelas pessoas que vão ter razão no dia de juízo final. Ahlul Fatra são aquelas pessoas que vão ter razão no juízo final. Eu não sei se eu falei com vocês, então vocês estão me entendendo, mas se não falei para vocês, inshallah, vamos deixar para outra vez, para não, porque não tem muito tempo. Shirk é o maior pecado, então a gente precisa tomar cuidado. Também a idolatria, alhamdulillah, a irmã está falando que eu falei, alhamdulillah. Então a idolatria tem 2 tipos de idolatria, tem maior e tem menor. A mesma coisa da descrença, kufr, tem maior e tem menor. Então tem kufr maior, kufr menor, shirk maior, shirk menor. Shirk é aquilo que geralmente vai ter associação, tomar parceiro. Por exemplo, politismo maior, o shirk maior, por exemplo, idolatria na súplica. O que é idolatria na súplica? A gente sabe que quando a gente vai suplicar, somente suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Só te adoramos, só de ti pedimos ajuda. Então, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala é o digno de nossas súplicas. Imagina uma pessoa, por exemplo, vai pedir a súplica dos mortos, ou alguém que não, além de Allah, por exemplo, ou Jesus, por exemplo, me cura, ou Maria, por exemplo, pelo nome da Maria, por exemplo, a mãe do Jesus. A gente sabe que não pode. Isso aí é shirk. Você está cometendo um tipo de shirk chamado shirk na idolatria. A gente só pode suplicar a Allah, glorificado seja. Não pode chamar ou suplicar alguém além de Allah subhanahu wa ta'ala para fazer algo para você. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala somente é capaz de nos ajudar naquilo. Allah subhanahu wa ta'ala somente é capaz de nos ajudar naquilo. E pedir alguma coisa daquele que não consegue fazer, ou daquele que não é capaz de fazer, esse aí é o
o shirk, por exemplo, vai até o cemitério, ou vai até os mortos, ou invocar morto, por exemplo, ou fulano, como que acontece em muitos países árabes, você vai encontrar que as pessoas estão circulando ao redor do túmulo daquela pessoa, pedindo àquela pessoa, por exemplo, curar eles. Acontece muito no Egito, por exemplo, tem até alguns lugares, algumas pessoas virtuosas que morreram ou faleceram, eles acabaram de fazer túmulo, por exemplo. As pessoas vão nesse túmulo para pedir essas pessoas, yani, perdoar eles, abençoar eles com filhos e tal. Tudo isso é shirk, porque tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala, o único que, yani, vai nos abençoar com filhos ou não. Então a gente não pode pedir isso de outra pessoa, por exemplo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nesse verso, Allah subhanahu wa ta'ala fala que ninguém é mais desviado do quem suplica por alguém que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Vai suplicar por, yani, alguém além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso aí é idolatria. Também tem outro tipo de idolatria, por exemplo, aquele que a idolatria chama idolatria de intenção. Buscar apenas reconhecimento mundano. Wallahi, você vai rezar, mas não é para Allah. Sua intenção não é para Allah. Então esse tipo de idolatria é idolatria na intenção. Você tem problema de intenção. Esse aí, quando a pessoa tem esse problema, ele está cometendo o shirk. Só que a gente tem que diferenciar. Eu agora vou diferenciar e vou explicar para vocês uma questão importante. Inicialmente, se você intencionou fazer aquilo por Allah e por mais alguém, esse caso é shirk. Por exemplo, eu não rezo, ou eu não vou à mesquita. Só que hoje apareceu na minha cabeça uma ideia. Eu vou lá rezar para que as pessoas saibam que eu estou rezando. Só deixa eu desligar o WhatsApp, alguém está me mandando mensagem. Ok, perfeito. Então, a pessoa vai rezar e a intenção dele desde o início para que as pessoas falam, mashallah, a pessoa está rezando. Ele não está fazendo por Allah subhanahu wa ta'ala. Se a intenção é completamente não é para Allah subhanahu wa ta'ala, nesse caso é shirk. Mas, o shirk é maior. Mas, se você está rezando, você sabe, não, eu vou na mesquita, eu estou rezando para Allah subhanahu wa ta'ala. E na hora que você estava rezando, passou alguém, então você começou a prolongar a oração, deixando a oração mais bonita, isso não é shirk maior. Isso não é shirk maior, isso é um pecado. Isso é um pecado. Ou podemos falar shirk menor, que não anula a sua religião. Então, se a sua intenção, desde o início, para Allah subhanahu wa ta'ala, só que em algum momento você associou outro na sua intenção, é shirk menor. Mas se desde o início sua intenção é completamente para alguém além de Allah, nesse caso, é shirk na intenção, shirk maior. Está andando na rua. E você, por exemplo, queria dar caridade. Certo? Ver alguém que precisa de caridade, e você tirou R$1 para dar caridade àquela pessoa. Passou seu amigo. Aí você falou, não, eu não vou dar para ele R$1, aí meu amigo me chama de mão de vaca, ou eu vou dar para ele 10, agora eu vou tirar mais 9 e dar para ele. Nesse caso não é shirk. Nesse caso não é shirk maior, porque sua intenção inicialmente foi para Allah subhanahu wa ta'ala. Foi para Allah subhanahu wa ta'ala. E em algum momento você já mudou a sua intenção, nesse caso não é shirk, é um pecado errado, mas não é shirk. Quando que é shirk? Quando desde o início você está fazendo isso, sua intenção é para as pessoas, riya, ou para chamar a atenção das pessoas. Só absolutamente você está buscando reconhecimento mundano, não é para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não está em seus cálculos. Nesse caso, o que é shirk? Devemos diferenciar entre os dois tipos para que a gente não confundir, porque esse assunto de kufr e shirk é um assunto muito perigoso. Um assunto muito perigoso. A gente até chamar os outros de kafir e ainda pior. A gente vai ter aula sobre esse assunto de chamar os outros de kafir, porque não é qualquer um que pode chamar os outros de kafir, não é para nós isso. Então, outro assunto a gente vai falar sobre isso no futuro. Agora a gente está falando para nós mesmos, para a gente evitar. Para que a gente evitar o que é kufr, o que não é kufr, o que é shirk, o que não é shirk. Então tem idolatria na intenção, a gente falou, quando você busca apenas reconhecimento mundano. Esse é o seu objetivo. Allah subhanahu wa ta'ala nem está nos seus cálculos. Idolatria na obediência. Por exemplo, você aceita ou você acredita que os outros podem colocar regras ou mudar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala. Inshallah, vamos deixar as perguntas nos últimos 5 minutos, inshallah. O que é idolatria na obediência? Por exemplo, a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que é digno de ordenar os muçulmanos de, por exemplo, a oração a gente reza 5 vezes, então 5 vezes. O jejum é 30 ou 29 dias, então esse é o período, o mês do Ramadã. Quando que é shirk? Quando você chega e fala para mim, olha, meu sheikh, acredito que ele tem
a permissão ou ele tem a autoridade de me ordenar rezar somente 5 vezes, ou 4 vezes, ou 3 vezes, ou 2 vezes. Não. Nesse caso é o shirk, porque o único, esse aí chama idolatria na obediência. Se Allah subhanahu wa ta'ala ordenou dessa forma, então você não pode acreditar que o outro tem a autoridade de fazer outra ordem que vai contra a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Entendido? Se Allah subhanahu wa ta'ala proibiu adultério, se Allah subhanahu wa ta'ala proibiu adultério, então você, não como muçulmano, não pode falar que não, que adultério é permitido porque outros permitiram, ou não. Então se chama idolatria na obediência. Também idolatria no amor. O que é idolatria no amor? Dedicar o amor de servidão a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Olha, presta atenção. Amar alguém da mesma forma que você ama Allah subhanahu wa ta'ala. Toma cuidado porque a gente cai nisso. O amor é somente para Allah subhanahu wa ta'ala. O amor é somente para Allah. O amor completo é somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você ama alguém da mesma forma, essas mensagens que estão aparecendo estão me confundindo, irmãos e irmãs. Por favor, vamos deixar isso tudo para o final da aula, inshallah. Então, o amor é somente para Allah subhanahu wa ta'ala, o amor completo tem que ser somente oferecido para Allah subhanahu wa ta'ala. Certo? O amor sem condições é para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente ama outras pessoas, outros seres, da mesma forma que a gente ama Allah subhanahu wa ta'ala, essa aí é idolatria que a gente deveria tomar cuidado. A gente deveria tomar cuidado. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso num verso no Surah Al-Baqarah, yuhibbunahum kahubbillah. Nesse verso, Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando um tipo de idolatria, que é amar eles da mesma forma que amar Allah subhanahu wa ta'ala. Certo? Que chega uma pessoa e fala, eu amo você, se você me ordena me matar, eu vou me matar. Não, isso é idolatria. Idolatria no amor. Eu amo você, se você me ordena fazer aquilo, eu vou fazer. Não, isso é idolatria no amor. Porque ninguém tem essa autoridade. Somente Allah subhanahu wa ta'ala tem essa autoridade. Depois temos outro tipo de idolatria menor. Por exemplo, idolatria menor. Desculpa, vamos ainda falar mais formas de idolatria maior, porque sacrificar, por exemplo, um animal em nome de outro ser que não seja Allah subhanahu wa ta'ala, isso a gente vê muito, eu vejo aqui muito no Brasil. Por exemplo, você vai andar pelas ruas, você vai encontrar galinhas degoladas ou mortas. Isso tudo é idolatria, porque a gente não pode sacrificar para alguém que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer tipo de sacrificar para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é idolatria maior. A gente não pode. Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Por certo, minhas orações, o mahyaya wa mamati, minha vida e minha morte para Allah subhanahu wa ta'ala. Nossa vida completamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Então a gente não pode sacrificar para alguém ou em nome de alguém que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Também exagero na veneração de pessoas, né? Às vezes a gente exalta muito as pessoas. Até isso você pode ver em alguns países árabes, por exemplo, a pessoa beija o pé do sheikh, ou não, tudo isso é shirk, porque isso aí é exagero na veneração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou que essa aí é forma de shirk. Então a gente tem que evitar isso. A gente não pode exaltar as pessoas dessa forma. O respeito é uma coisa, exaltar as pessoas é outra coisa. Porque esse tipo de adoração, aquilo que você está fazendo agora é adoração. E a gente somente pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Também quando a gente fala de feitiçaria e magia, aquelas coisas Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surah Al-Falaq: "Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqa wa min sharri nafathati fil 'uqad." Certo? O nafathati fil 'uqad é um tipo de magia que as pessoas fazem. Quando eles escrevem algumas coisas, eles amarram, fazem algumas amarrações e tal. Tudo isso também é shirk. E a gente sabe, inshallah, depois a gente pode fazer sobre a magia com mais tempo, porque realmente não tem tempo. A gente tem muito conteúdo em pouco tempo e eu tenho muito para falar, então o tempo não está nos ajudando. Então, e também magia faz parte do shirk também, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Como que a gente deve nos proteger para não cair no shirk, para não cair na descrença? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a gente tem que nos proibir de construir ou ter uma imagem ou venerar, por exemplo, os túmulos, ou os mortos, ou os sábios, ou não pode chegar, seu amor não pode exaltar demais, certo? Porque quando exaltar demais, você já está arriscando. Você pode começar a amar a pessoa de uma forma cega e isso pode ser considerado como shirk. Amar a pessoa de isso pode ser um shirk. Você amar a pessoa até um nível que você acha que essa pessoa pode ordenar, você pode certo? A gente já certo? Tem que controlar nosso coração e devemos deixar nosso coração para Allah subhanahu wa ta'ala. Também a gente tem que tomar cuidado com a questão dos túmulos. Alhamdulillah, aqui no Brasil não tem essa questão de túmulos, mas tem outras coisas parecidas aqui no Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado
com isso, a gente, o que, por exemplo, aqui no Brasil, acreditar que as outras pessoas podem saber o futuro, ou sabendo a ausência. Somente Allah subhanahu wa ta'ala que sabe da ausência. Então, acreditar que outras pessoas sabem do futuro ou sabem a ausência, esse é shirk. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima nuzila ala Muhammad." A pessoa que vai até feiticeiro e acredita naquilo que ele fala e cometeu incredulidade. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Essas medidas que o Islã colocou, a gente não deve exagerar, a gente não deve exagerar no amor, a gente não deve... Tudo isso para que a gente não caia no shirk. Então, esse assunto foi sobre shirk maior, shirk menor, kufr. Assunto muito grande, realmente estou tentando resumir, porque o tempo não está nos ajudando. Agora eu vou abrir, deixar vocês, quem tem pergunta, inshallah, que gostaria de perguntar alguma coisa. Mas, antes de vocês perguntarem, inshallah, eu gostaria de cada aluno, inshallah, fazer um artigo, ou tema, pode ser de 200, 300 palavras, inshallah, sobre as novas formas de shirk. E a gente mencionou, praticamente todas as formas que a gente mencionou são formas antigas. São formas antigas. A questão dos túmulos, a questão de tomar parceiros. Hoje em dia apareceram novas formas. Hoje em dia apareceram novas formas de shirk, novas ideias de shirk. Então, eu gostaria de que cada aluno esforce a cabeça, inshallah, ou até buscar ajuda do ChatGPT, não tem problema, pode buscar ajuda da inteligência artificial, e falar para mim, assim, escrever temas sobre novas formas de shirk que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Eu vou ajudar vocês, por exemplo, com as questões de, sabe, aquela ideia de energia cósmica, aquelas ideias de pedras preciosas, todos esses assuntos, certo? Todos esses assuntos. Então, se esforçam, inshallah, para pensar sobre novas formas de shirk, que talvez antigamente não tenha dessa forma, e hoje em dia já existe. Inshallah, cada um escreve 200, 100, 200, 300 palavras e enviar, inshallah, esse trabalho. É um trabalho individual, inshallah. Agora, quem gostaria de perguntar, pode perguntar. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eu fiquei com uma dúvida. Somente shirk maior corresponde à incredulidade maior? Sim, shirk maior anula a religião. Shirk menor não anula a religião. Por que é chamado shirk maior? Porque é chamado shirk menor? Porque shirk menor é algo muito perigoso. Quase considerado shirk maior. Só que a gente falou que a diferença entre incredulidade maior e shirk maior, incredulidade maior, por exemplo, insultar Allah subhanahu wa ta'ala, incredulidade maior, não é shirk maior, porque quando você vai insultar Allah, você não tomou o parceiro com Allah subhanahu wa ta'ala, então incredulidade não é shirk, certo? Então a gente falou, todo shirk é incredulidade, todo shirk, todo politeísmo é incredulidade, mas não é toda incredulidade é politeísmo. Não sei se essa foi sua pergunta ou não. Foi minha pergunta, mas o senhor citou vários exemplos de shirk, sem caracterizar maior ou menor, então eu imagino que a gente vai receber algum material ou ok. Eu realmente, desculpa, eu realmente esqueci de falar sobre shirk menor. Tudo que eu falei praticamente shirk maior. Agora, bom que você me lembrou. Shirk menor, irmãos, como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man halafa bi ghayri Allah faqad ashraka." A pessoa que jura por alguém, além de Allah subhanahu wa ta'ala, cometeu shirk. Yani, quando você fala pela minha mãe, pela minha honra, pela vida das mulheres, pela vida dos homens, tudo isso é shirk menor, shirk menor. Porque a gente, quando jurar, a gente só pode jurar por nome de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man kana halifan falyahlif billah." Quem gostaria de jurar, somente deveria jurar por Allah subhanahu wa ta'ala. Um judeu foi até um mensageiro de Allah e disse: "Ya Muhammad, innakum tushrikun." Um judeu foi até um mensageiro de Allah e disse: "Ó Muhammad, vocês muçulmanos cometem shirk, vocês fazem shirk." O profeta Muhammad disse: "Como assim a gente faz shirk?" O profeta, o judeu disse para ele: "Eu escuto alguns dos muçulmanos dizendo wal Kaaba, juro pela Kaaba." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para os muçulmanos: "La taqulu wal Kaaba wa qulu wa rabbil Kaaba." Não é para falar wal Kaaba, mas sim fala pelo Senhor do Kaaba, juro pelo Senhor no Kaaba. Então, uma forma do shirk menor é jurar por alguém que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o que significa jurar? A filosofia de juramento. Juramento que você menciona algo tão precioso. Então, no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente jura, somente Allah subhanahu wa ta'ala, certo? Então, isso pode ser considerado como, a gente fala, venerar demais, exaltar demais pessoas e shirk maior. Mas quando a gente jura, a gente não quer exaltar até esse nível. Por isso o shirk menor. Então, uma forma do shirk menor, por exemplo, é jurar por outras pessoas que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso é uma forma do shirk menor. Se eu entendi direito, aqui no Brasil, isso que fazem de procurar feiticeiro, vidente, é shirk maior. É maior, shirk maior. Se acreditar, sim. Se acreditar naquilo que ele fala, nesse caso, então, o shirk isso tira a pessoa do Islã. Sim, se acreditar naquilo, sim. Se vai procurar acreditando, que tem diferença, irmã. Pode ser a mesma ação, pode ter mais que um. Por exemplo, se você procurar feiticeiro, acreditar naquilo que ele fala, e você acredita que ele tem conhecimento do futuro e aquilo que ele está falando verídico, nesse caso sim, shirk é maior, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa indahu mafatihul ghaib." Somente Allah tem as chaves da ausência.
certo? Então, nesse caso, nessas condições, sim, shirk é maior. Mas a pessoa, por exemplo, vai perguntar a ele alguma coisa, ele sabe que ele é mentiroso, ou ele sabe que a maior parte daquilo que ele fala não é verdade. Nesse caso, é shirk menor, certo? Ok. Chefe, Perfeito. desculpa, eu sei que você está apertado de tempo, mas lá no chat, e eu também estou com essa dúvida, a gente quer saber duas coisas, tá? O prazo para entregar o trabalho e por onde a gente manda o trabalho, se é por e-mail e qual é o... Ok, vou responder isso, inshallah. Vou responder isso no final, inshallah. Vou Obrigada. mandar no grupo para vocês, inshallah. Irmã Daniela, faz tempo que tu tá Assalamu pedindo alaikum. falar, pode falar? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Chefe, eu fiquei com uma dúvida em relação a shirk de adoração. Se uma pessoa vai fazer o Hajj Sim. e ela fala que faz em nome do pai dela que faleceu, ou de qualquer pessoa, Sim. como funciona? Sim. Não, na verdade, não, isso não é shirk. É que ela está fazendo Hajj com a intenção de recompensar ou enviar a recompensa. Pai, ela não está falando, meu pai, por exemplo, vou adorar meu pai. Não. Desculpa, a gente está falando outra coisa. A gente está falando do pai que está fazendo a adoração, não está fazendo um nome. E quando você encontra um nome, está fazendo um para o pai, para Allah subhanahu wa ta'ala, oferecer a oração para Allah subhanahu wa ta'ala, você vai rezar para uma pedra, ou você vai rezar para uma estátua. Nesse caso, que é shirk. Mas no caso que você está falando, a pessoa faz uma boa ação e vai doar a recompensa dessa ação para outra pessoa falecida, essa é outra questão, completamente outra questão. E na peregrinação, eu posso fazer a peregrinação e doar a recompensa da peregrinação para meu pai? Sim, pode. E na peregrinação em específico pode, porque tem aqui um hadith que um dos companheiros fez isso e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu. Então isso não é shirk, não. Agora eu acho que ficou clara a imagem, certo? Sim, obrigada. Entendida a resposta? Shukran. Alguém tem outra pergunta? Pode perguntar. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh, eu estava com uma dúvida antes do senhor passar o trabalho para a gente, mas vou aproveitar. Essas shirk e kufr que o senhor falou são desde a época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí hoje, com essas novas formas, né, de incredulidade, esses shirks, esses novos, como o senhor pediu no trabalho, existe algum conselho hoje em dia para dizer o que é, o que não é shirk, o que é menor, o que é maior? Perfeito. Sim, o irmão fez uma boa pergunta. Como que eu consigo diferenciar o que é shirk maior, o que é shirk menor, o que é incredulidade maior, o que é incredulidade menor? Na verdade, a regra como que a gente mencionou, você vai ver os tipos que a gente mencionou do que é incredulidade maior, por exemplo. E você vai ver se aquilo vai encaixar nas categorias de incredulidade maior e incredulidade menor. Mas assim, eu vou te dar uma regra para resumir. Vamos falar, primeira coisa, na idolatria. Quando você associa alguém junto com Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar, por exemplo, na questão que a gente mencionou no amor. Você sabe que você ama Allah subhanahu wa ta'ala. E o amor de Allah subhanahu wa ta'ala é o máximo. Você ama outras pessoas, mas você não ama ao mesmo nível que você ama Allah subhanahu wa ta'ala. Ou você acredita que eles não são dignos do amor da mesma forma que você ama Allah subhanahu wa ta'ala. Certo? Nesse caso, é shirk menor. Mas quando o amor é o mesmo nível do seu amor para Allah subhanahu wa ta'ala, quando 50% para facilitar a ideia, nesse caso é shirk maior. A pessoa, por exemplo, vai reza um dia para Allah subhanahu wa ta'ala, um dia reza para Jesus, para as pedras, para tudo isso shirk. Tudo isso é shirk, certo? E tudo, na verdade, tem algo importante, porque às vezes, com que eu expliquei para a irmã, a mesma foto, a mesma imagem pode ser shirk maior, pode ser shirk menor, certo? Por exemplo, eu vou mencionar um exemplo. Um muçulmano pegou o Coran e jogou. Você pergunta a ele, por qual motivo você jogou o Coran? Fala, não, o Coran é seu e vai insultar o Coran. Nesse caso é incredulidade. Mas uma pessoa, por exemplo, perdeu a noção, a pessoa jogou o Coran, ou ele não estava sabendo o que é o Coran. Nesse caso, não é incredulidade. Por isso, eu vou mencionar um exemplo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, antes de vocês tinha um homem, que esse homem estava no meio do deserto com o seu camelo. Esse camelo estava carregado com a comida, certo? E no meio do deserto, ele perdeu o camelo dele, perdeu a comida dele, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, começou a procurar, não achou. Então ele se entregou, deitou, esperando a morte. Já no meio do deserto, não tem nada, esperando a morte. E quando ele acordou, ele dormiu. Quando ele acordou, encontrou seu camelo perto de si. Ele olhou, achou o camelo. Ele disse, Allah, tu é meu servo e eu sou seu senhor. Allah, tu é meu servo e eu sou seu senhor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, akhta'a min shiddat al-farah. Ele errou de tanta felicidade. Então, nesse caso, aquilo que ele falou, a gente não pode considerar que isso é kufr, porque foi com erro. Mas outra pessoa fala isso de outra forma, então é kufr. Então, tudo isso vai depender da forma, vai depender como que é a intenção. Por isso, a gente só mostra, assim, coisas gerais, categorias gerais. E dependendo de outras coisas, dependendo de muitas coisas, vai ser ou considerado maior ou vai ser considerado como menor. Então, assim, não tem, como que eu falei, não tem uma regra específica que vai
funcionar para todas, porque pode ser a mesma ação, considerado maior ou menor. Entendido a resposta? Entendi, chefe. Não pode desconsiderar o contexto, né, da situação. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Muito obrigado, chefe. Jazakallah. Shukran. Salam aleikum, chefe. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ô, chefe, eu tenho duas perguntas. Uma é se você tem algum e-mail para a gente conseguir entrar em contato com você da UNAL. Ok, tem sim. Eu vou mandar para você no grupo, inshallah. Esse grupo é o quê? De WhatsApp? E porque não estou no outro grupo com vocês, eu acho que vocês não me adicionaram, então por enquanto eu vou mandar no grupo do WhatsApp, mandar meu e-mail, inshallah, da faculdade. E também o trabalho, se vocês querem fazer, por exemplo, enviar no Classroom, se você tem Classroom, alguém me adicione, inshallah, você pode enviar diretamente, ou quem gostaria de enviar no meu WhatsApp, eu estou com vocês no grupo, inshallah. É que eu não estou no grupo, chefe. Será que tem como se falar o e-mail? Ok, a irmã Silvia vai mandar para vocês. Pode ser, irmã? Inshallah. Doutora Silvia? Mando sim, pode deixar. É que a Patrícia não está no grupo, mas se ela quiser entrar, eu passo o link para ela. Eu já... Ok, inshallah. O chefe, tem uma pergunta. Se uma pessoa, ela sair do Islã, né? Independente de se ela nasceu muçulmana ou não, ela já sendo adulta, né? Não, ela nasceu muçulmana. Se ela nasceu em família de pessoas muçulmanas ou não, ela acha errado. Irmã, eu não estou ouvindo bem, parece que está cortando a ligação. Tá. Se uma pessoa, independente se ela nasceu no Islã, numa família de muçulmano, desculpa, todo mundo nasce muçulmano, numa família de muçulmano ou não, se ela sai depois... Sim, se ela sai... Se ela sai depois do Islã, né, com shirk maior, ela é necessário fazer a shahada novamente? Sim, qualquer pessoa que comete um ato do shirk, quando ele sabe que aquilo que ele fez é shirk, ele tem que fazer shahada novamente para entrar no Islã. Se eu, por exemplo, astaghfirullah, hoje comecei a rezar para o Sanam, uma estátua, por exemplo. Nesse caso, é shirk. Eu preciso fazer shahada para entrar no Islã novamente. E a gente, de novo, vou falar para vocês de novo, essa é uma forma de shirk. Rezar para o Sanam é uma forma de shirk. Insultar Allah subhanahu wa ta'ala é uma forma de shirk. Mas, por exemplo, vamos falar que você chegou numa pessoa que não fala árabe, por exemplo, e você falar para ele, repete essas palavras, e você ensinou ele a falar palavras de insultar Allah subhanahu wa ta'ala. Essa pessoa não é mais muçulmana, ele é muçulmano. Não, porque ele não sabe aquilo que ele falou. Então a gente tem que diferenciar entre duas coisas, irmãos e irmãs. O ato em si pode ser shirk maior ou menor. E a pessoa que faz esse ato, depende, vai depender de muitas coisas. Inshallah, a gente vai falar desse assunto. Então, sim, a pessoa que comete shirk, ele precisa fazer shahada novamente para entrar no Islã. Mas chamar ele de mushrik ou chamar ele de kafir é outra situação completamente, outra questão totalmente, e a gente vai falar sobre essa questão, inshallah. Entendido? Entendido, chefe. A irmã Daniela quer perguntar mais uma coisa? Porque você está... Não, desculpa, só esqueci de abaixar. Tá. Irmãos e irmãs, inshallah, vou encerrar. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Esse é outra aula, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallah. Assalamu alaikum, chefe. Alaikum assalam. Alaikum assalam. Alaikum assalam.